A comemoração desse gol mudou toda a história dele. Felipe Coutinho foi um dos nomes que mais trouxe esperanças aos brasileiros nos últimos anos. Mas hoje, de volta ao Brasil, junto com ele, vem um sentimento de frustração por talvez não ter conseguido alcançar tudo que ele poderia na carreira. Hoje vamos falar sobre a ascensão e a queda de Felipe Coutinho. Se inscreve no canal e deixa seu like. Bora pro vídeo. Coutinho, desde muito novo, já animava os brasileiros. Ele foi um daqueles casos de jogadores que passam por todas as categorias de base da seleção brasileira. Sub-14, Sub-16, Sub-18 e por aí vai. E todas essas passagens eram junto de Neymar. Os dois fizeram uma dupla que enchia os olhos das comissões técnicas na base da seleção brasileira. Felipe Coutinho Correa nasceu em 12 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Logo aos 7 anos, ele já chegou ao Vasco da Gama. Desde muito novo, ele já se destacava por ser mais baixo que seus companheiros, mas em compensação muito mais habilidoso. Durante essa época da base, ele foi o principal parceiro de Neymar na seleção. Coutinho chamava tanta atenção que foi vendido à Inter de Milão antes mesmo de fazer seu primeiro jogo como profissional. Isso ainda em 2008. Mas como a FIFA não permite transferências internacionais antes dos 18 anos, ele ficou no Vasco até completar a maioridade. Em 2009, ele estreou com o clube na época na Série B e fez 12 jogos na sua primeira temporada como profissional, participando do título da segunda divisão, apesar de não ter feito nenhum gol nesse seu primeiro ano. Em 2010, ele já começou voando, marcou seus primeiros 2 gols em uma goleada histórica por 6-0 sobre o Botafogo. Naquele campeonato carioca, ele já foi eleito o melhor meio-campo do torneio, mas pouco tempo depois já se despediu do Brasil, tendo feito 43 jogos, mas marcado só 5 gols, e acabou deixando um gostinho de quero mais para a torcida vascaína. Sempre que uma joia brasileira é contratada por um time de fora, os torcedores europeus ficam entusiasmados, talvez pelo grande histórico de craques brasileiros, e com Coutinho não foi diferente. Mas quando ele chega à Inter, o time havia acabado de ser campeão da Champions League e tinha no meio-campo Stankovic, Sneijder e Figo, o que dificultou muito com que Felipe tivesse espaço. Com isso, o time italiano resolveu o emprestar para que ele se desenvolvesse em outro lugar. O destino foi o Espanhol. A passagem dele por lá foi meteórica. Apenas 16 jogos, com ele fazendo 5 gols e jogando muito. Isso fez com que o Liverpool enviasse uma proposta à Inter. O time italiano havia comprado Coutinho por 3,8 milhões de euros. E apesar de não ter conseguido utilizar muito ele, conseguiu o vender por 13,7 milhões de euros. Um lucro de quase 10 milhões. Na época, parecia um bom negócio. Mas o tempo acabou mostrando que foi um péssimo negócio. Piero Ausilio, que era dirigente da Inter na época, chegou a dizer: "Em 20 anos de Inter de Milão, ter vendido o Coutinho foi meu maior arrependimento." Coutinho chegou ao Liverpool em janeiro de 2013, na metade da temporada. Nessa primeira temporada, ele fez 13 jogos com 3 gols e 5 assistências. Chegou até a desbancar Luis Suárez, sendo eleito o melhor jogador do Liverpool em março. A Premier League tem um estilo de jogo rápido e intenso, e Coutinho se adaptou muito bem a ele. Não demorou muito até que a torcida do Liverpool estivesse o chamando de pequeno mágico. Era lindo ver Coutinho jogar no Liverpool. Ele tratava a bola como se fosse um bebê.
Em 2016, ele chegou a ganhar o prêmio de melhor brasileiro na Europa, quebrando por um ano o reinado de Neymar. Mas infelizmente, no tempo que ele ficou por lá, não conseguiu levar o time a nenhum título, o que foi o incomodando e o deixando com a necessidade de sair. Isso fez com que ele enviasse um pedido de transferência à diretoria. Anos depois, Klopp revelou que conversou com Coutinho e disse a ele: "Fique aqui e eles vão acabar fazendo uma estátua sua. Vá para outro lugar e seja só mais um." Mas isso não foi o bastante para que Coutinho ficasse na Inglaterra. Ele encerrou sua passagem no Liverpool com 201 jogos, fazendo 54 gols e dando 43 assistências. E o destino dele agora era Barcelona. Ele que foi parceiro de Neymar na seleção por muito tempo, agora ia à Catalunha para substituí-lo. O Barça investiu 130 milhões de euros em Coutinho, o que o transformou na segunda maior contratação da história naquela época. Ele chegou em janeiro de 2018, no meio da temporada e com tempo para se adaptar para que pudesse começar a próxima temporada a todo vapor. A passagem dele pelo Barcelona foi no mínimo estranha. Por lá, ele fez 106 jogos com 25 gols e 14 assistências. Ou seja, seus números não foram ruins. Mas talvez, pelo valor que foi investido, os torcedores esperassem que ele fizesse o papel de Neymar e dividisse o protagonismo com Messi. E isso não aconteceu. Apesar dos companheiros e seu técnico o apoiarem, a torcida fazia duras críticas e pressionava Felipe, que após fazer um gol contra o Manchester United, comemorou indo à frente da torcida e tampando os ouvidos. Para os torcedores espanhóis, aquilo foi um sinal de desrespeito, e a relação dele por lá foi ficando insustentável. Isso fez com que o Barça o emprestasse ao Bayern de Munique. Na Alemanha, a história foi meio parecida. Ele entregou bons números. Foram 38 partidas, sendo a maioria delas saindo do banco de reservas, com 11 gols e 9 assistências. Mas, apesar disso, ele não conseguiu conquistar a vaga de titular. No ano que esteve lá, o Bayern ganhou tudo: Champions League, Bundesliga e Copa da Alemanha. O presidente do clube alemão agradeceu Coutinho pelo ano, mas não exerceu a compra. Sem clima no Barça, ele foi vendido ao Aston Villa por 20 milhões de euros. Em 4 anos, Coutinho teve uma desvalorização de mais de 100 milhões. E na Inglaterra, ele começou bem, mas acabou perdendo gás e virando reserva em um time mediano. Isso acabou o desanimando. Isso fez Coutinho traçar uma estratégia para fechar sua carreira bem. Ele foi à Arábia para ganhar dinheiro e depois voltar ao Brasil. Mas por que essa vontade de retornar? O último sonho que ele quer realizar na carreira é de ganhar uma Copa do Mundo. Na reserva na Premier League, ele não estava sendo convocado. Com a volta ao Brasil, Coutinho acredita que pode se destacar muito e voltar à seleção. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Será que a estratégia de Coutinho vai dar certo? Ele vai conseguir jogar mais uma Copa do Mundo?